Olá pessoal, boa noite. Eu estou tentando voltar para o canal rezando para o algoritmo me esqueça, YouTube, pelo amor de Deus, porque eu quero passar para vocês notícias rapidinhas da manhã, né? Postar um vídeo de manhã, lá pelas 8, 9 horas da manhã, e à noite, para que vocês fiquem 100% atualizados junto comigo. E eu quero começar contando uma mentira da esquerda. Lembram que o presidente Bolsonaro perdoou 99% da dívida do FIES? E aí a gente até falou para os estudantes, olha como ele é ruim, né? Você queria o Lula, ele está perdoando a sua dívida. Olha a mentira que a esquerda acabou de inventar. Conquistamos o perdão da dívida do FIES para milhares de estudantes. Eles... É uma falta de vergonha na cara. É um governo completamente pautado na mentira, na falta de vergonha na cara, na falta de humanidade. O Alexandre de Moraes, o nosso excelentíssimo ministro, queridíssimo ministro, fala que sempre será implacável contra as fake news. E, inclusive, ele fez uma pressão assim tranquila nas redes sociais. Semana passada, ele se reuniu com algumas big techs, né, com as principais big techs. Claro, olha, se vocês não se autorregulamentarem, não censurarem antes de uma notificação judicial, nós vamos ter que fazer isso por meio de um projeto de lei. E claro que por meio estatal vai ser muito pior. O que vocês acham de perseguir as pessoas assim, sozinhas, sem pressão? Então foi isso que ele propôs às redes sociais. Eu até deixo vocês livres, mas só se vocês seguirem censurando. Só que este governo pode mentir à vontade, inclusive fazer atos antidemocráticos. Agora eu vou usar essa palavra. Por quê? Porque apoio às ditaduras é sim uma violação do Estado de Direito, porque nós somos até então uma democracia. E quando o Lula deixa de assinar a declaração da ONU contra a Nicarágua, declaração que até o esquerdista do Gabriel Boric assinou, a Nicarágua está sendo denunciada por crimes contra a humanidade, ele assina embaixo dessa perseguição insana, desta maldade que Daniel Ortega está fazendo lá na Nicarágua. Inclusive, 222 pessoas foram entregues, né, como asilo político para os Estados Unidos. E é porque Daniel Ortega é bonzinho? Lógico que não, porque ele quer reaver algumas alianças econômicas com os Estados Unidos. Só que os presos políticos que ainda estão na Nicarágua estão sofrendo absurdos. Por exemplo, eles não têm assistência médica, não têm atendimento médico, não podem ver a sua família, estão passando frio, estão passando fome, mas você nunca vai contra o seu melhor amigo. Diz aí, se eu falar para você, você tem que assinar uma moção contra o seu melhor amigo, você vai assinar? O cara que está ali do teu lado, o cara que conseguiu implementar no país dele tudo que você sonha implementar no seu, que vai ser um apoio para você quando você decidir fazer o golpe no seu país. Você vai denunciar esse cara? Não, não vai. Inclusive hoje também a Nicarágua fechou 18 associações empresariais. Entre sindicatos patronais encerrados está o Conselho Superior de Empresa Privada, cujo presidente e vice foram enviados aos Estados Unidos no mês passado. Por quê? O que Daniel Ortega fez para ganhar as eleições? Ele primeiro prendeu toda a oposição, tá? Não sobrou nenhuma oposição ali para concorrer com ele. Depois ele fraudou as eleições. Ele obrigou diversas pessoas, incluindo funcionários públicos, a irem votar. E para não levantar suspeita, ele obrigou essas pessoas a passarem o dia inteiro na fila. É isso mesmo que vocês ouviram. A pessoa vota e ficou ali na fila para fingir que toda a Nicarágua estava votando, mas não foi isso que aconteceu. Por isso que ele ganhou através de eleições fraudadas. Mas para o Lula está ok. Na verdade, isso é o sonho do Lula, né? Nós não podemos deixar de falar isso. Isso é o sonho do Lula. Ah, pessoal, antes que eu fale da CPI aqui do dia 8 de janeiro, que está engraçadinho, assim, está sensacional o meio da esquerda, eu vou pedir para você curtir o vídeo, se puder, comenta e compartilha, para que o meu canal saia da geladeira do YouTube, porque mesmo ficando um mês sem postar,
eles parecem que estão meio magoados comigo ainda, então não estão entregando. Então, se você puder me dar este apoio, eu agradeço. Vamos falar então da CPI, da chamada CPI 8 de janeiro, por conta das invasões que aconteceram no Congresso, e cada hora fica mais claro que não fomos nós, os nossos, que fizeram isso, e sim os deles, porque olha o desespero. O desespero é tamanho que o Lula está ameaçando não pagar as emendas a quem assinou a CPI do 8 de janeiro. Inclusive, 2 deputados já retiraram as suas assinaturas com medo de ficar sem as emendas, porque foi prometida uma reserva de 3 bilhões dos ministérios para os 219 parlamentares de primeiro mandato. Mas aí quem assinou parece que vai ficar sem esta emenda. Isso é chantagem, isso não pode acontecer. Mas claro que Lula, o chefe aí da grande organização criminosa que está governando este país, pode fazer tudo. E assim, às claras, ameaçando mesmo, porque ninguém parece se importar. É como se fosse um free pass. Ele tem um free pass para mentir, para manipular, para roubar, para ameaçar, para chantagear. E só um adendo aqui, quando nós falávamos nas eleições, pessoal, acorda, Lula apoia ditaduras, o Lula apoia o Daniel Ortega, Lula apoia o Maduro. O que o TSE fez? Parem de falar isso, que é fake news. Não falem isso. Isso foi uma interferência nas eleições, porque era verdade, foi alcunhado de fake news, e assim Lula ganhou. Vamos colocar as aspas aí, mas eu não vou usar a palavra, porque eles estão louquinhos para me tirar de vez, assim, para me calar de vez. Então não vou usar a palavra, vocês entenderam. Assim ele ascendeu ao poder e agora está aí levando o Brasil para o mesmo caminho da Nicarágua, com tanto decreto e projeto de lei de censura que temos. E claro, inchado, inchadíssimo, tão inchado que 30% dos conselheiros em tribunais de conta são parentes de políticos. E claro que isso não poderia acontecer, mas foi feito um levantamento e dos atuais 232 conselheiros dos tribunais de contas, 30% são parentes de políticos. Deste número, 80% foram indicados por aliados depois de fazer carreira em cargos públicos, e um pouco mais de 30% são condenados na justiça ou alvos de investigação por crimes como improbidade administrativa, peculato e corrupção. E aí, tá fácil? Isso daí era uma coisa que a Câmara e o Senado deveriam estar em cima, assim, ó, loucamente, cobrando uma posição, cobrando uma postura, mas temos, não temos. Ah, Camila, o judiciário, que mané judiciário, gente? Hoje o Conselho Nacional de Justiça desobrigou juízes de informarem participação em eventos, e muitos magistrados que participam desses eventos são patrocinados pelas empresas que têm ações milionárias sob julgamento no próprio Supremo, na própria esfera judicial. Inclusive, cerca de 30 processos envolvendo esses patrocinadores estão avaliados em quase 160 bilhões de reais. Vocês acham mesmo que com tanto dinheiro, com tanta facilidade, com tantas portas abertas, com tanta benevolência aos crimes de colarinho branco, corrupção, desvio, peculato, enfim, alguém vai se mexer, vai esquentar a cabeça, vai falar alguma coisa? Não, não vai. E quem se levantar para falar, fica tranquilo que tem decreto da AGU para te controlar, Ministério da Verdade que o ministro do Lula quer colocar, tem o PL 2630 que está para ser votado, tem o PL do Renan Calheiros, tem o Ricardo Capelli, o interventor lá do Distrito Federal, querendo falar quem pode ou não se manifestar. Olha quantas coisas estão acontecendo. E vocês acham que eles vão se meter? Lógico que não, eles vão calar todo mundo e que se dane. Inclusive a BIM, Agência Brasileira de Inteligência, que tinha aí toda a sua pompa, foi retirada do GSI e colocada na Casa Civil. Para quê?
Para cuidar da inteligência do país, se tem alguém tentando invadir? Não, não. Para te monitorar nas redes sociais. O Lula está transformando o país num picadeiro censurado. Somente isso. E já que estamos falando de picadeiro, nós temos que falar da Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo. E antes que xinguem o governador Tarcísio, isso não tem nada a ver com ele. A Câmara dos Vereadores cabe à Prefeitura, que é o Ricardo Nunes, aqui em São Paulo, que vai concorrer à reeleição. Então, fiquem de olho nisso aqui, porque se você está tentando concorrer a um cargo público, está aí tentando de estudar, te digo, perda de tempo, vira presidiário. Câmara aprova a criação de cotas de emprego para ex-presos. Claro que a proposta é do PT e do PSOL, e as vagas para o concurso público terão que ser reservadas 2% das vagas para os ex-presidiários, e as empresas que prestam serviço à prefeitura terão que separar 5% de seus quadros preenchidos por pessoas que já estiveram presas. Ou seja, gente, conta aqui para mim. Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos. Como é que eu viro para os meus filhos e falo assim: Mateus, seja honesto. Renan, não roube. Isabel, corrupção é muito feio. Como é que eu explico isso se eles moram num país que preso tem direito a cargo público? Se eles moram num país em que o ex-presidiário está no comando do país, em que diversos corruptos estão aí nas bases mais altas do poder do país. Como nós ensinamos isso numa sociedade que já está corrompida pelo funk, pela bandidolatria, pela facilidade, pelo famoso jeitinho brasileiro? Como nós explicamos isso para essas gerações que está vindo? É meio complicado, né? E para mim a única saída é Deus, é falar 10 mandamentos, Deus está vendo, preste atenção nos atos de vocês. Porque, por exemplo, pessoal, exemplo de casa tem, mas e na rua? E o exemplo do governo? E o exemplo da televisão? Por isso que eu tirei a televisão aqui da minha casa e só a internet mesmo, né? Pois bem, vamos seguir aqui com os absurdos para a gente poder finalizar o vídeo e você poder descansar com a sua família. Desembargador restabelece processo seletivo exclusivo para trans em universidade. Ou seja, vira presidiário, conquiste um cargo público, vire trans e conquiste uma vaga na universidade. Magistrado atendeu um pedido da Advocacia Geral da União, a AGU, a mesma que fez um decreto que já está em andamento para te perseguir, te censurar e te calar. E sobre as invasões do MST, Movimento dos Sem Terras, o movimento dos terroristas, aquele do José Rainha, que foi preso, que o Lula adora, que ajudou a eleger o Lula, que o Lula prometeu fazer um ministério para eles no setor de habitação dentro do governo. O Paulo Teixeira, que também adora essa galera, está apoiando. O ministro de Lula apoia a desapropriação de terra que não cumpre função social. Ele não condenou as ações recentes do MST e disse que o governo vai acelerar a reforma agrária. Então eu vou contar uma coisa para vocês. Na Coreia do Norte, por exemplo, mais da metade, bem mais da metade da população está morrendo de fome. E qual foi a saída do Kim Jong-un? Agora ele fez uma reunião de 4 dias com o Partido dos Trabalhadores Norte-Coreanos. Qualquer nome, qualquer semelhança é mera coincidência com esse nome. Fazer uma outra reforma agrária. O que acontece? Essas invasões do MST e essa história da reforma agrária, já prometida pelo Lula, é basicamente para acabar com o agro brasileiro e estimular a tal agricultura familiar, que é mais ou menos a técnica que foi usada ali por Stalin, Mao Tse-tung, Cuba, Venezuela, China, enfim, gente, tanto lugar, que aí eles acabam com o agro, diminui o PIB no país. Claro que agricultores locais não dão conta do país inteiro e a gente, além de ter uma alimentação deficitária, tendo que recorrer inclusive à ração humana, como é na Coreia do Norte e na China, teremos ainda a carteirinha de alimentação, pontuação.
como é em Cuba, Venezuela e outros países. É exatamente isso que Lula está tentando fazer com o Brasil, inclusive quando ele ainda prega, junto com Maduro, um bloco comunista na América Latina, com a participação da Rússia e China, e quando ele fala que a América Latina deve ter um pensamento único, ou seja, da esquerda. Eu acho que ele está aí com algum pensamento grandioso demais, né? Absurdo demais de ser o presidente da América Latina, acabar com as fronteiras, fazer um bolão só e ele dominar. Pode ser que ele tenha essa ideia idiota, impossível na cabeça dele, nunca se sabe. Inclusive, o general Paiva alertou que o governo Lula está se submetendo a organismos internacionais que estão ameaçando a soberania do país. Sério, ele precisou esperar o governo assumir para chegar a essa conclusão? Isso estava claro, inclusive com a história ali da Amazônia, o John Kerry, o assessor especial do clima dos Estados Unidos, veio aqui e falou, então, eu, Alemanha, Suíça, vamos tudo investir dinheiro aqui no fundo da Amazônia, mas nós queremos aqui uma troca. Pessoal, eles estão abrindo a Amazônia para exploração do exterior, de outros países. Agora nós e os índios tem mais é que calar a boca e ficar quieto, senão você vai ser preso. Para a gente finalizar, estou crendo que a CGU não tem mais trabalho, né? O país está uma maravilha, não tem o que fazer, não tem o que investigar. E pediu a quebra de sigilo sobre visitas de filhos do presidente Bolsonaro no Alvorada. A CGU deverá disponibilizar o acesso dos filhos do presidente todas as vezes que eles adentraram no Palácio do Planalto. Isso é um absurdo? Claro que é, porque então eu quero os acessos dos filhos do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma, até o filhinho do Temer já morava lá, que ele é pequenininho. Porque isso, além de ser uma grande perda de tempo, é uma grande perda de dinheiro. E olha só, os filhos visitarem o pai não é crime, mesmo porque um é senador, um é deputado federal e o outro vereador. Pessoal, por favor, não esquece de dar o like, curtir, compartilhar e comentar se você achar que deve. Mas se você puder me dar essa força, eu agradeço imensamente. Encontro você amanhã de manhã. Um mega beijo no coração de todos. Que o Papai do Céu os abençoe muito, muito, muito. Tchau.